Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que nós estejamos nessa paz de Jesus também. E hoje nós nos reunimos mais uma vez, para continuarmos as gravações, continuarmos nossas aulas sobre o livro Consolador, esse livro maravilhoso da Lavra do Chico e do Emmanuel, que tanto nos auxilia a entender as fases de nossa evolução. Um livro que fala da ciência, da filosofia, da religião, complementando o ensino dos espíritos, codificado por Allan Kardec, e sendo basicamente uma continuidade, uma continuação do livro dos espíritos. Então nós já vimos várias partes, nós já vimos até agora a parte científica, onde foi alcançada as ciências fundamentais como a química, física, biologia, psicologia, sociologia. Vimos as ciências abstratas, as ciências especializadas, as ciências combinadas e as ciências aplicadas. Estão nos vídeos anteriores aí que a gente recomenda, que vocês tirem um tempinho no dia a dia de vocês e assistam, principalmente o último, onde nós falamos até onde Emmanuel fala para a gente de ideologia de gêneros, que é uma coisa que está tão em voga hoje em dia, e é bom a gente ver a opinião da espiritualidade amiga, para a gente passar pelo crivo da razão e poder compreender um pouco mais e fazer a nossa própria opinião sobre essas questões tão fundamentais e importantes na nossa vida. Hoje nós vamos entrar na parte da filosofia, a parte que a ciência nos ajuda a pensar intelectualmente, avaliar as questões fundamentais de evolução, a ciência da evolução, os mecanismos da nossa evolução. E pela ciência, avaliando, analisando, racionalizando, a gente começa a pensar naquelas questões de sempre que nós temos, que a humanidade tem, como para quê, a função da vida, de onde viemos, para onde vamos. Emmanuel tem nos ajudado nisso, com a parte científica. E agora a parte filosófica vai nos ajudar a repensar, a refletir nessas questões que as ciências têm nos ensinado a aprender, a avaliar. A filosofia, como a gente sabe, é estudo da vida, E sempre, ela está presente sempre na nossa evolução moral, intelectual e científica. Grandes filósofos existiram na face da Terra desde sempre e existem até hoje, Filósofos gregos, filósofos romanos, filósofos árabes, filósofos ocidentais, russos, norte-americanos, até brasileiros, que têm nos ajudado a repensar realmente essas questões de evolução de uma maneira mais, vamos dizer assim, com mais alma, colocando uma necessidade de reflexão mesmo dentro da ciência. Então nós vamos para essa parte, a segunda parte desse livro, que é a parte filosófica, pergunta 115, que é a seguinte: é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Ou seja, a filosofia sintetiza as atividades do espírito na evolução da Terra? Resposta do Emmanuel: a filosofia constitui de fato a súmula ou o resumo das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Que resposta bacana, A ciência explica a evolução, a filosofia consolida a explicação da ciência de forma espiritual e, consolidando, nos religa a Deus, nos leva a sermos religiosos no sentido exato da palavra. Bacana. 2.1, a vida. 2.1.1, aprendizado. Pergunta 116. O homem físico está sempre ligado ao seu passado espiritual, ao seu pretérito espiritual? Resposta: a filosofia alcança isso, Então vamos falar de passado espiritual. Emmanuel vai nos falar disso. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito, ao seu passado espiritual? Resposta: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender, evoluir,
para a vida e para a luz que residem em Deus. Essa imagem temos-la na semente do mundo que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e de beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e de frutos. Olha que interessante, o homem físico está sempre ligado ao seu passado espiritual. Nós somos hoje a somatória de tudo aquilo que já vivenciamos, inclusive quando éramos princípio inteligente, estagiando nos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar no ser humano. E nós temos os visos gravados da evolução do princípio inteligente, viu? Depois vocês procurem lá, assistam, que é muito interessante. Pergunta 117. A inteligência julgada pelo padrão humano será o resumo ou a súmula de várias experiências do Espírito sobre a Terra? Como acabamos de falar, nós somos hoje a vivência de tudo aquilo que já passamos, né? Ou seja, a inteligência é a súmula dessas várias experiências do Espírito sobre a Terra? Resposta. Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do Espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Que interessante, né? Ele fala que os valores intelectivos representam a somatória dessas várias experiências. E se junto com esses valores intelectivos o homem guarda consigo a expressão de progresso moral e espiritual, aí ele se faz apto a passar, sair da materialidade e ir para outros planos superiores da vida. Pergunta 118. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Como que o espírito registra, onde fica registrado essas experiências para a gente poder usar nas outras encarnações? Resposta. É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Ou seja, não tem um lugar à parte que se guarda as experiências. A experiência está gravada no íntimo de cada um. Aquilo que ele fez, que nós fizemos, é o que vai dar o tom da nossa necessidade do momento. E aquilo que nós estamos aprendendo pela parte filosófica é que vai dar o tom da gente mudar a nossa conduta, caso essas experiências tenham nos levado a procedimentos inadequados e viciosos, né? Então, é no próprio patrimônio íntimo que isso está tudo, que está guardado, essas experiências. Pergunta 119. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Resposta. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela do que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então, a melhor maneira de dilatar a nossa capacidade espiritual é o nosso esforço próprio, com humildade, aprendendo, evoluindo e fazendo bem sempre, deixando para trás o homem velho, errado, e fazendo ressurgir o homem com Deus. Pergunta 120. Pode existir inteligência sem o desenvolvimento espiritual? Resposta. Diremos melhor. Inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Que resposta bacana! A inteligência sem desenvolvimento espiritual vira uma coisa sem sentido, muito fria, muito dura. Então a inteligência precisa ser seguida do desenvolvimento sentimental. A intenção de Jesus para conosco é nos ajudar a unir razão e sensibilidade. Quando chegar esse dia, nós seremos um com Deus. Pergunta 121. O meio ambiente influi no espírito? Resposta. O meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória.
com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Ou seja, o meio ambiente é a prova expiatória, que o que ele traz para a gente, as necessidades que nós temos de sobreviver, de existir, de trabalhar, de enfrentar as dificuldades, é nesse meio ambiente que está a oportunidade da gente resgatar e constituir, melhorando o meio ambiente, né? Dando condições materiais e morais para que todos, inclusive, não só a gente, né? Inclusive todos, que vivem nessa nossa zona de influenciação, sejam melhores. O meio ambiente influi, de fato, na nossa conquista da moral. Pergunta 122. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Resposta simples: o campo do estudo perseverante, com esforço sincero, a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Repetindo: esforço sincero, estudo perseverante, meditação sadia. O grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Pergunta 123. Deve o crente, né, aquele que crê, o cristão, criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Por exemplo, você largar do mundo, você ficar enclausurado, você deixar de fazer coisas que fazem parte da sociedade. Deve o crente criar essas imposições absolutas para si mesmo, para poder alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Resposta: o crente deve esforçar-se o mais possível, mas de modo algum deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez, porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras. E nesse cadinho do resgate, cadinho é aquele lugar onde o minério derretido é colocado para se misturar e se purificar, né? Para poder ser purificado. E nesse cadinho do resgate, nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando por vezes ao mais alto grau para esse desiderato do acrisolamento, para poder se atingir esse fim de melhora. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, que é o trabalho do bem, e a vigilância, que é a prudência necessária de modo a não trair novos compromissos. E nesse esforço a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes, sem a inquietação dos mais afoitos. Ou seja, não tem um jeito de apressar a perfeição espiritual, mas tem um jeito de ser firme, de continuar, de guardar a prece, que é o trabalho, de guardar a vigilância, que é a prudência necessária para a gente evoluir. Então ele está dizendo que deve o cristão guardar sempre isso, que vai ajudar a gente a estruturar o futuro num caminho mais firme. Prece e prudência. E olha que interessante, prece não é oração só, não. Nem todos que dizem assim, o Senhor entrarão no reino do céu. O que ele fala aqui? A prece, o trabalho no bem, trabalho ativo. Aquele que trabalha nem precisa falar muito, é só pedir a Deus força para o trabalho continuar. Pergunta 124. Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunham. E é por meio de seus caráteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos os antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. A palavra é o maior meio de transmissão, de geração para geração, todo o conhecimento que nós adquirimos. Nós vamos parar por aqui hoje, agora, né? E vamos pedir que vocês avaliem bem essa primeira parte da filosofia, porque, repetindo, a filosofia que nos leva a refletir nas nossas necessidades evolutivas. A filosofia traz conceitos diferentes daqueles da materialidade. Então é importante a gente avaliar. Eu peço que vocês leiam bem, estudem, acompanhando com o livro, façam suas reflexões. Se vocês gostarem, deem seu joinha aí. Se tiverem dúvida, perguntem aí embaixo no próprio
no próprio canal, tem o local de vocês perguntarem, e se gostarem, se inscrevam no canal, viu? Vamos continuar participando em conjunto, vamos continuar aprendendo junto, porque um dos maiores caridades, conforme a espiritualidade falou, que nós podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. E na divulgação, no estudo, nisso que nós estamos fazendo, nós vamos aprendendo a sermos pessoas melhores para com o Cristo, para com a humanidade. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Jesus continue nos abençoando e até uma próxima oportunidade.